Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Rafael Gama. Esse aqui é meu canal Filosofia Ser o que se é. O vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão assim sobre o tempo. Você tem percebido que o tempo tem passado muito, entre aspas, rápido? Pois é. Mas na verdade o tempo não existe, né? A nossa psique, né? A nossa mente, ela não, ela é atemporal. A mente, ela é atemporal, né? Você pode perceber isso que a mente, ela sempre está ou lá no passado ou lá no futuro e ela nunca está no aqui e agora, né? Ou seja, para a mente consciente, para a mente inconsciente, não existe tempo cronológico, né? Como a gente tem aqui, a gente acostumou essa origem, né, de tempo, de segunda a domingo, segunda a sexta, né? E é uma coisa interessante porque principalmente quem trabalha por conta, né, que todo dia é dia de trabalho, sente sai meio que desconectado dessa realidade de segunda a sexta, de meio-dia, 2 horas, 3 horas, qualquer horário é horário. E eu estava dando uma olhada aqui nos estudos da filosofia na minha faculdade, e eu achei interessante trazer essa reflexão, porque a mente, para a mente, ela não existe, ela é atemporal. Né? Um exemplo claro disso é você perceber que coisas que estão lá no seu passado, né, te afetam na vida hoje. Né? Quantas coisas que aconteceram no nosso passado que vêm à tona na mente, muitas vezes com uma carga emocional, né, uma tristeza, uma angústia, né, alguma coisa do passado, porque a mente ela é atemporal, é assim que funciona, né? Por isso que precisa fazer muito trabalho de cura emocional para poder se libertar, né, dessas coisas que aconteceram lá atrás. Eu achei interessante, eu vou trazer para vocês aqui o livro aqui da minha faculdade de introdução a introdução à filosofia antiga, que fala um pouquinho muito legal sobre essa relação do tempo. Eu vou dividir com vocês aqui. Na mesma lógica de análise do surgimento da moeda e do alfabeto, a invenção do calendário permitiu o desenvolvimento das capacidades de abstração e generalização por meio da compreensão das noções de tempo. Elaborando uma mensuração de anos, meses, dias, semanas e horas, o homem grego conseguiu plena organização e agilidade na manutenção de suas necessidades básicas de sobrevivência, procurando mapear as principais épocas de chuva, calor, frio e estiagem, de modo que o agricultor poderia calcular o melhor período para plantar ou colher seus alimentos. Ou seja, isso é uma sacada interessante, né, dos gregos de criar essa relação do tempo, porque antigamente eles aplicavam tudo a relação aos mitos, né, a explicação. E com essa relação do calendário, eles conseguiram de fato mapear, principalmente para a agricultura, saber quando é época de plantio, época de colheita. Então isso foi muito interessante. Então você percebe que a influência, né, da filosofia na história da humanidade, né, é uma coisa assim muito bonita, porque olha só, foi lá de trás os gregos e isso afeta a nossa sociedade hoje, né, a nossa sociedade atual. Mas mais uma vez, para a mente, para a nossa psique, ela é atemporal, ela não existe esse tempo do calendário grego, né? Então isso, vamos dizer que isso aqui é uma coisa material para o nosso eu consciente, mas para nossa mente ela é uma coisa atemporal, mas muito favorável, né? Porque antigamente, né, como foi falado aqui, eles só aplicavam as questões mitológicas e com o calendário foi mais fácil, né, para poder explicar certos fenômenos. Vamos dar continuidade aqui. Tal invenção não somente fez com que a qualidade de vida dos gregos melhorasse por meio da aquisição de alimentos, olha só, deixando-os com mais tempo ocioso para pensar em questões mais abstratas. Ou seja, eles tiveram a ideia de criar o calendário e ficaram com mais tempo para pensar, né, para ficar refletindo suas reflexões filosóficas, deixando-os com mais tempo ocioso para pensar em questões mais abstratas, mas também os ajudou a desmistificar os fenômenos naturais, que até então eram associados às figuras mitológicas. Ou seja, a chuva, então era o deus da chuva, né? Todas aquelas questões, era o deus sol, deus da lua, não sei o quê.
as explicações mitológicas. Então, com a invenção do calendário, passou-se a ter uma explicação racional, né? Diante disso, podemos dizer que tal invenção do calendário tornou natural aquilo que era visto como sobrenatural e divino. Tornou controlável um poder incompreensível que fugia ao controle dos seres humanos. Essas características representam uma preparação para o desenvolvimento do pensamento filosófico durante esse período da Grécia Antiga, né? Então, essa citação é da Chauí. Então, você percebe que como tem a influência dos gregos, né, na relação do calendário, isso é muito importante, mas de fato você percebe que a sociedade ela avança muito rápido e a gente não dá conta das demandas. E aí a mente muitas vezes ela acaba adoecendo porque ela não consegue manter o ritmo, porque a mente ela é meio que o todo, né? Então ela não tem esse negócio de ir para frente, de ir para trás, de pensar que agora não é tudo uma mesma coisa só. Isso é a mente consciente, é o nosso eu que precisa ser muito bem treinado, né? Precisa ser muito bem treinado para poder estar com a mente no aqui e agora, trazer a mente lá do passado para cá e também não sofrer com as questões do futuro, né? Porque o avanço tecnológico e esse tempo tão rápido, a gente tá na era da facilidade, estralou, chegou, né? Você vê os aplicativos de comida, né? E cada vez mais a gente comendo de menos qualidade, né? No caso. Mas o tempo ficou muito prático, né? Só que assim, até que ponto isso é bom? Até que ponto que isso é interessante para nós seres humanos? Então é legal essa reflexão, porque o calendário foi originado pelos gregos, mas na nossa mente consciente, na nossa mente inconsciente, esse calendário que foi criado, né, pelos gregos não existe. Então, na verdade, o que é o tempo? Né? O tempo não existe. Então, isso que é interessante, né? Sei lá, em outras galáxias, em outros lugares que habitam seres, né? Porque só aqui que a gente teria vida, né? Então, de repente, lá a contagem de tempo é completamente diferente, né? Há versículos na Bíblia que dizem que um dia para Deus são 1000 anos e 1000 anos é um só. Então é muito interessante, porque mostra que as raízes humanas, elas têm a sua participação dessa relação do calendário, que isso é importante, mas que também a gente tem que tomar certo cuidado com relação a isso, porque a nossa mente, ela é atemporal, né? Ela é atemporal, então por isso que muitas vezes a gente vê as coisas passar muito rápido e a gente não se percebe, porque a gente tá meio que no piloto automático, né? Mas é isso, espero que você tenha entendido alguma coisa nesse sentido. Caso você não entendeu, deixa suas dúvidas aqui. Mas eu achei legal falar disso daqui, porque é uma coisa que muitas pessoas, eu mesmo já me perguntei muito quem foi, da onde que saiu essa ideia de calendário, né? Quem foi que inventou e por que foi inventado. E agora eu tô trazendo para compartilhar com vocês aqui. Tá bom? Então, um abraço, a gente se fala até o próximo vídeo. Tchau, tchau.